Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre a obra de Sérgio Abranches, Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Sérgio Abranches é exatamente o autor que criou esse termo presidencialismo de coalizão, né? Bem, desde que a República Brasileira foi criada no século XIX, a estrutura do Estado brasileiro, portanto a estrutura institucional, tem um problema grave, né? Quando a gente fala em crise política brasileira, por trás da crise política brasileira, você tem o modelo de Estado, né? Então, a gente tem o modelo de instituição. É muito fácil abstrair desse problema profundo, que ele é um problema estrutural, e colocar a culpa nos políticos. Evidentemente que a gente vive um tempo em que a política os quadros políticos passam por uma decadência tremenda, né? Sem sombra de dúvidas. Não há como negar isso. Nós temos representantes que são representantes absolutamente, eu não diria só incompetentes, né? Mas a questão é o seguinte: esses representantes não podem ser vistos fora de um conjunto. Que conjunto é esse? A sociedade no mundo inteiro, evidentemente que no caso do Brasil, eu creio que o Brasil tem uma configuração política que é muito agravada, destacadamente dentro de um cenário. Mas no mundo inteiro a gente tem uma sequência de políticos, de empresários e de uma elite que se caracteriza pela mediocridade, né? Isso não é um fato exclusivo do Brasil. No caso do Brasil, especificamente, acho que esse processo é mais destacado. Eu vou ler aqui um texto que eu publiquei, antes de entrar no assunto, para entender essa questão do presidencialismo de coalizão e o problema. Então, se a gente tem, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma configuração dupla, ou seja, uma instituição, um modelo institucional que é ruim, não é? E se nós temos, tocando essas instituições, gestores que são medíocres, evidentemente que a gente tem uma confluência bombástica, né? Porque se você tem uma instituição cujo modelo é ruim, mas se ela está sendo tocada, digamos, por gente competente, por gente ética, por pessoas que não são medíocres, não são corruptas, nós temos a probabilidade, digamos, do efeito nocivo estrutural desse modelo institucional, dele ser minimizado. Agora, quando você conjuga as duas frentes, isso vira uma salada de frutas que não é nem um pouco agradável. Tem um texto aqui escrito em Portugal, de Antônio Lobo Antunes, chamado A Sociedade Precisa de Medíocres. É uma reflexão muito interessante que ele fez, evidentemente, tendo em perspectiva a sociedade portuguesa, e eu a trago para a sociedade brasileira. E
quando a gente pensa na Europa e mesmo nos Estados Unidos, os políticos europeus têm minimamente um verniz cultural. No Brasil, nem isso. Né? Então, no caso do Brasil, essa situação que ele expõe é ainda mais complexa, mas a situação que ele vai expor é uma situação, antes de tudo e sobretudo, conjuntural. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Quer dizer, existe um cenário muito mais amplo de decadência no mundo. Decadência humana, decadência dos costumes, decadência institucional. Né? Há claramente uma decadência. Por outro lado, existe claramente a formação de alguma coisa nova, com ares renovados. Né? Agora, enquanto nós fazemos parte de uma geração que está, digamos, vivendo e convivendo nesse período que é uma interface de algo que é um declínio, claramente um declínio, e de um mundo novo que está surgindo. Bem, o que o Antunes fala? A sociedade necessita de medíocres, que não ponham em questão os princípios fundamentais. E eles aí estão. Dirigem os países, as grandes empresas, os ministérios, etc. Eu ouço-os falar e pasmo não haver praticamente um único líder que não seja pateta. Um único discurso que não seja um rol de lugares comuns. Mas os que giram em torno deles não são melhores. Desconhecemos até os nossos grandes homens. Quem leu Camões, por exemplo? Quase ninguém. Quem sabe alguma coisa sobre Afonso de Albuquerque? Mas todos os dias há paleios cretinos acerca de futebol em quase todos os canais. Porque não é perigoso. Porque tranquiliza. Veja que aqui ele começa a tocar um ponto muito interessante. Os partidos políticos no Brasil são empresas privadas. Né? No caso de Portugal, por exemplo, os partidos políticos portugueses eles são formados por uma elite empresarial, né? Que obedece diretamente à central, que é Bruxelas. Está havendo agora em Portugal, em Lisboa, a reunião anual secreta dos Bilderberg. Você tem 130 pessoas que se reúnem para definir o destino do mundo. E não é um governo. São bancos, são empresas, são sociedades secretas, etc. Não é? Há muito tempo que nós estamos vendo empresas investirem em cantores medíocres, artistas medíocres, intelectuais medíocres, políticos medíocres. Não é? A mídia, mundialmente falando, é quase que consensual. É uma miséria absoluta. Não há informação mais de qualidade. Se a gente pegar um jornal escrito na década, mesmo no Brasil, na década de 70, de 60, de 30, o declínio linguístico, o declínio de ideias, a falta de originalidade campeia. Né? Isso que ele coloca aqui é algo, eu particularmente não gosto de futebol. Aliás, eu tenho uma verdadeira ojeriza daquilo. E realmente a gente vê uma sequência de espaço dentro das inúmeras mídias falando de futebol. Mas aqui ele coloca sabiamente essa colocação, ele faz sabiamente essa assertiva, porque não é perigoso, porque tranquiliza. Esse é o pano de fundo que é preciso entender. Os programas de televisão são quase sempre miseráveis, mas é vital que sejam miseráveis.
E queremos que as nossas crianças se tornem adultos miseráveis também, o que para as pessoas em geral significa responsáveis. Reparem, por exemplo, em Churchill. Quando tudo estava normal, pacífico, calmo, não o queriam como governante. E era isso mesmo na Inglaterra. Nas situações extremas, quando era necessário um homem corajoso, lúcido, clarividente, imaginativo, iam a correr buscá-lo. Os homens excepcionais servem apenas para situações excepcionais, pois são os únicos capazes de as resolverem. Desaparece a situação excepcional e prescindimos deles. Gostamos dos idiotas porque não nos colocam em causa. Quanto às pessoas de alto nível, a sociedade descobriu uma forma espantosa de as neutralizar. Adotou-as. Fez de Garret e Camilo viscondes, como a Inglaterra adotou Dickens. E pronto. Ei-los na ordem, com alguns desvios que a gente perdoa, porque são assim meio esquisitos. Sabes como ele é, coitado, mas apesar disso tem qualidades. Temos medo do novo, do diferente, do que incomoda o sossego. A criatividade foi sempre uma ameaça tremenda. E então entronizamos meios artistas, meios cientistas, meios escritores. Claro que há aqueles malucos como Picasso ou Miró, e necessitamos de os ter no zoológico do nosso espírito, embora entreguemos o nosso dinheiro a imbecis oportunistas a que chamamos gestores. E claro, os gestores gastam mais do que gerem, com o seu português horrível e a sua habilidade de vendedores ambulantes. Por quê? Porque nos sossegam. Salazar sossegava. De Gaulle, goste-se dele ou não, inquietava. Eu faria um único teste aos políticos, aos administradores, a essa gentinha. Um teste ao sentido de humor. Apontem-me um que o tenha. Um só. Uma criatura sem humor é um ser horrível. Os judeus dizem, os homens falam. Deus ri. E lendo o que as pessoas dizem, ri-se de certeza às gargalhadas. E daí não sei. Voltando à pergunta de Alexandre Dumas, por que é que há tantas crianças inteligentes e tantos adultos estúpidos? Não tenho a certeza de ser um problema de educação, que mais não seja porque os educadores, coitados, não sabem distinguir entre ensino, aprendizagem e educação. A minha resposta a essa questão é outra. Há muitas crianças inteligentes e muitos adultos estúpidos, porque perdemos muitas crianças quando elas começaram a crescer. Por inveja, claro, mas sobretudo por medo. Qual é a crítica que ele está fazendo nesse post aqui? De que a sociedade moderna, quando tudo transformou-se em número, em resultado objetivo, quando ela matou todo o mundo espiritual, ela tornou-se uma sociedade disposta a ficar cada vez mais preguiçosa, moralmente, intelectualmente, socialmente, eticamente. É óbvio que eu não sou contra a tecnologia, mas a tecnologia é uma ferramenta. É óbvio que eu não sou contra o progresso científico, mas é igualmente uma ferramenta. Não é? Do que foi que a sociedade abriu mão e que na década de 60 ela não abria? O que aconteceu em 2, 3 gerações no mundo inteiro para o mundo entrar neste período de absoluta barbárie? A ponto de não ter mais fronteira. No Brasil, essa fronteira foi rompida. E, sobretudo, no governo do Bolsonaro. Era um processo que já vinha, não é culpa do governo do Bolsonaro, era um processo que já vinha e que a elite militar brasileira entendia perfeitamente, onde eles romperam todos os acordos e toda
a fina pele de sociabilidade que ainda existia na sociedade brasileira. Hoje em dia as pessoas uivam, berram, gritam, xingam, comportam-se como verdadeiros vândalos, não têm moral, não prezam costumes e ainda se sentem no direito de falar em nome de Deus, em nome de pátria, em nome de família. Gente que não tem a menor compostura. Pois isso era de espantar meio mundo. Não é? Porque antigamente, quando o indivíduo chamava o outro à responsabilidade moral, ele era de fato uma autoridade moral. Ele era uma autoridade ética. E exatamente porque era uma pessoa reconhecidamente, socialmente falando, como uma autoridade ética e moral, o peso daquela chamada de atenção era diferente. Hoje, nós assistimos uma série de medíocres, de corruptos, de bandidos, falando em nome da moral e da ética. Então há um consenso em todos os níveis, em todas as esferas, em todas as classes sociais, o consenso da mediocridade. Não é? Muito bem. Dito isto, agora vamos passar para o texto. Então veja, por que eu comecei lendo este texto? Repito, o Brasil carrega um problema institucional grave. A República Brasileira, ou aquilo que esses militares apátridas, juntamente com a maçonaria, e uma elite oligárquica corrupta, fizeram no final do século XIX, quando eles criaram a República, primeiro que não havia definição de República naquela altura. Não existia aquilo em nenhum lugar do mundo. E eles criaram alguma coisa que eles nem sabiam o que eram. Aliás, aquilo não foi uma criação. Eles depuseram Dom Pedro e depois, não sabiam o que fazer, inventaram literalmente qualquer coisa. Uma série de remendos. De lá para cá, evidentemente que o país não consegue aprumar. É evidente que o país não consegue aprumar. Ele não tem base. Então, o Brasil tem duas realidades. O Ariano Suassuna estava certo, e o Machado de Assis também. Você tem dois Brasis. Você tem um Brasil de uma elite, não é? Corrupta, apátrida, inculta, ignorante, burra, má, que nunca pensou na sua própria nação, porque a elite dos países locais, por exemplo, a elite americana, ela não pensa em destruir os Estados Unidos. A elite japonesa não pensa em destruir o Japão. A elite russa não quer destruir a Rússia. A elite chinesa não quer destruir a China. Eles querem tornar a China um grande país, a Rússia um grande país, o Japão um grande país, os Estados Unidos um grande país. A elite brasileira não pensa assim. Ela quer tomar conta do Estado, e quando ela tomar conta do Estado, ela quer vender o Estado para quem pagar para ela. Ela não trabalha. Não é uma elite, de fato, acostumada à ideia de trabalho, de capital. É preciso entender o problema estrutural gravíssimo que se criou no Brasil depois de 1822. Um deles diz respeito à questão do latifúndio. O latifúndio não existia durante o período da coroa portuguesa. Então, foi alterado uma coisa que é a Lei de Usos e Terras e deu sequência a uma série de aberrações. Então, as aberrações começam a partir do Império. Porque o Estado, a estrutura do Estado é refeita, aquilo durante a República intensifica, piora. A sociedade, evidentemente,
vai caindo num declínio no Brasil e no mundo. Mas no caso do Brasil, isso é mais avançado, porque a falta de investimento em educação e em cultura é um projeto, como afirmava corretamente o Darcy Ribeiro. Não é falta de dinheiro, trata-se de um projeto. Emburrecer a nação brasileira é um projeto de Estado. E quem toca o Estado? Eis o ponto. Então, a história verdadeira do Brasil, a verdadeira história brasileira, ela é de um outro matiz. Tá? Bem, então quando você pega uma estrutura institucional equivocada, mal feita, e você pega políticos despreparados, né? E uma sociedade que privilegia a mediocridade, nós estamos diante de uma bomba nuclear. Não tem como o país se dar bem. Bem, então, logo na introdução, o Sérgio Abranches, esse livro foi lançado há muito tempo atrás, né? O Sérgio Abranches vai fazer, portanto, ele faz um passeio pela história da República como um todo, e ele rastreia as origens da combinação entre democracia e poder oligárquico, né, desde o início da República, até chegar ao Brasil da Constituição de 88. Né? Então nós temos a Primeira República, depois nós temos a Segunda República, nós temos a Nova República, certo? No meio disso a gente tem uma ditadura, formalmente, né? E depois nós tivemos uma sequência de impeachments dentro da Nova República. Mas o cenário institucional brasileiro como um todo é caótico. Né? Bem, então criou-se uma estrutura de gestão do Estado, criou-se um colegiado, criou-se um colegiado, vamos falar assim, de gestão do Estado, que o Sérgio Abranches denominou presidencialismo de coalizão. Né? Então, neste artigo que ele lançou em 1988, ele anteviu os problemas institucionais do Brasil. Veja, a Constituição, a última Constituição do Estado foi em 89. Quando Abranches lança essa obra em 88, não existia Constituição ainda. O governo estava saindo do regime militar. Né? Então ele anteviu aquele problema. Esse presidencialismo de coalizão, ele sempre existiu, o modelo dele sempre existiu dentro da República Brasileira. E isso esse é um modelo extremamente danoso. É preciso entender a raiz desse problema para perceber parte da grave crise institucional e política, que são coisas distintas. Crise institucional a Constituição define o modelo. E a crise política é uma crise de representação. Né? Até 1960, nós não tínhamos partido político. Então, o partido político no Brasil é uma coisa muito recente. E os partidos políticos são empresas privadas, bancadas pelo Estado. Quer dizer, é uma sequência de aberração em cima de aberração. Tá claro? Bom, uma coisa que é preciso, que o Sérgio começa o livro
falando sobre democracia. Democracia é um conceito que surgiu depois dos movimentos revolucionários. Esse conceito não existia. Portanto, é um conceito recente também, né? E quando a democracia surge, ela surge por oposição à república. É interessante isso. No caso do Brasil, o que a gente chama de democracia é um conceito militar. Tá? Ele não tem nada a ver com um conceito que vigora no resto do mundo. Quer dizer, o que a milicada brasileira, que é burra, estúpida, pérfida, vendida, apátrida, o que essa gente das Forças Armadas pensam sobre democracia? Aí o que eles pensam é trazido para dentro das instituições. Porque o modelo que foi pensado de república é uma república tutelada pelos militares. Essa gente, por exemplo, tem horror à cultura, mesmo dentro das instituições militares. Eles não preservam nada, eles não têm memória de nada. Quando um militar vai ser promovido, entre aspas, né? Ou quando ele tem que ter algum nível de promoção pequena. Mas quando ele vai para a área cultural, por exemplo, seja do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, é que aquele cara não vai chegar ao alto comando. Ele não é importante. Né? Então, o Abranches coloca da seguinte forma: a democracia vai mal em todo o mundo, entendendo que a democracia brasileira é uma coisa e o sentido e o entendimento de democracia no resto do mundo é outra coisa. A crise da representação é global, isso é fato. Né? No Brasil, além das causas gerais, nossas crises tiveram motivações internas. Em 4 períodos presidenciais regulares, originados no voto popular direto, 2 foram interrompidos pelo impedimento dos chefes de Estado. Nas outras 2 presidências, houve ameaças de rompimento das coalizões de governo, acusações de corrupção, pedidos de impeachment. Conflitos entre executivo e legislativo e entre grupos dentro do legislativo envolveram o judiciário, judicializando o contencioso político. Isso aqui eu discordo dele. Tá? A história política brasileira, ela é uma história política que, a partir do século da declaração da independência, que não pode ser chamada de independência, aquilo é separação de Portugal, a separação de Portugal, ela alçou ao poder a chamada aristocracia de toga. E daquele momento em diante, uma classe jurídica extremamente poderosa rege os destinos do Brasil. Então não foi a estrutura política que trouxe, não é, a presença jurídica para dentro da estrutura do Estado. Tá claro? Isso é uma distorção de visão, porque os intelectuais brasileiros, e o Abranches é um cara muito bom, quase todos eles vão padecer dessa doença. Eles não querem ver o grande problema que foi a independência brasileira. Então eles vão até um determinado ponto. Quando aquele ponto precisa de criticar a independência, a separação do Brasil, o golpe de Estado, que foi a separação do Brasil, eles param. Né? Bem, então não foi um conflito entre o executivo e o legislativo. O conflito de origem da República Brasileira é entre militares e a elite. Os militares foram montados inicialmente, logo no período da independência, para ser uma força
policial que atenderia aos serviços dessa elite nova que assumiu o poder. E com o passar do tempo, os militares passaram a ter um projeto próprio de submissão da elite política, econômica e financeira. Hoje o que nós temos é exatamente isso, uma briga de facções. Bem, continuando. Deixa eu voltar aqui a ler a frase dele. Conflitos entre executivo e legislativo. Então eu discordo disso, tá? E entre grupos dentro do legislativo envolver o judiciário. Isso não é verdade. O judiciário brasileiro é um problema gravíssimo, gravíssimo. Ele interfere continuamente dentro da política. Então a gente tem um desenho de elites que é criado após 1822. Né? Bom, tem se tornado dominante a ideia de que todas as distorções e vícios, como o tomar lá da cá, a cooptação, o clientelismo endêmico, a corrupção, derivariam do presidencialismo de coalizão. Não derivam. São maneiras ilegítimas de formar alianças e coalizões. Mas as coalizões podem ser formadas por métodos legítimos de negociação de programas e valores, livrando o presidencialismo de coalizão de tais vícios. Vários desses problemas confirmaram apreensões que manifestei quando escrevi e analisei o modelo político adotado pela Constituição de 88 no artigo Presidencialismo de Coalizão, o dilema institucional brasileiro. Então veja, foi este artigo, escrito em 88, que depois deu origem ao livro, que é o objeto do nosso programa de hoje, que eu estou lendo, né, e fazendo alguns comentários. Então ele teve uma visão, porque é um homem realmente sério, dos problemas que aquilo daria. Então há todo o país, todo governo, né, uma vez que você não tem maioria dentro da Câmara, é claro que você forma alianças, forma coalizões para criar um governo. Então, mas o que o Abranches está colocando aqui é que há formas e formas. Então você tem uma maneira legítima de formar aliança e você tem uma maneira ilegítima de formar aliança. Né? O presidencialismo de coalizão nasceu em 1945, portanto, durante o período do Vargas, hein? Durou 17 anos, descontando-se o interregno parlamentarista de setembro de 1961. Veja, o que ele coloca aqui como presidencialismo de coalizão, nascido em 45, é que aquilo se formaliza, né? Claro, porque isso significa que você tem uma crise por trás daquele cenário, né? Você tem uma crise de elites. Quem estudou história brasileira, mesmo que de uma forma mal feita, lembra-se que da disputa da chamada política do café com leite, ou seja, disputa entre São Paulo e Minas Gerais. Os presidentes brasileiros eram oriundos sempre dessas duas frentes, ou vinha de São Paulo ou vinha de Minas. Então já vinha uma crise para esse presidencialismo institucional e política, muito grave. O presidencialismo de coalizão, portanto, nasce, entre aspas, dentro desse contexto. Né? Então, o presidencialismo de coalizão nasceu em 1945, durou 17 anos, descontando-se o interregno parlamentarista de setembro de 61 a janeiro de 63. Foi reinventado e praticado por 30 anos na Terceira República, ou seja, de 1988 até agora. Porque quando Vargas foi deposto e ele foi assassinado, Getúlio Vargas não se suicidou.
Eu já falei isso aqui por diversas vezes. Getúlio Vargas foi assassinado. Então aquele período foi um período muito grave, porque a milicada já queria dar um golpe mesmo, para assumir o poder, na época do Vargas. Então, o assassinato dele impediu, digamos assim, o desenrolar dos acontecimentos que aconteceu em 64. Né? Bem, a Constituição de 88, que é uma miscelânea, o próprio José Sarney, quando era presidente, quando viu aquilo ali, falou: isso aqui vai quebrar o Brasil. E Ulisses Guimarães enfiou o murro na mesa e falou que o Congresso ia aprovar a Constituição Cidadã. Ela é uma aberração. Tem coisas interessantes? Tem. Tem. Mas no seu conjunto é uma aberração. Completa. Ela é um ser híbrido, completamente descalibrado. Bem, então, esse presidencialismo de coalizão, que foi inventado a partir da Terceira República, ele continua, ele combina, em estreita associação, o presidencialismo, o federalismo e o governo por coalizão multipartidária. Evoluiu ao longo dessas 3 décadas, com mudanças de regras, em conjunturas bastante variadas e com resultados diferenciados. Houve um elemento de ensaio e erro no desenho das regras do jogo político eleitoral. Há uma queda de braço permanente entre os que querem um modelo mais democrático, menos clientelista e menos vulnerável à corrupção, e aqueles que, ao contrário, lutam para preservar o status quo oligárquico, clientelista e vulnerável à influência ilegal dos endinheirados. Essa clivagem não se confunde com a divisão esquerda-direita. O clientelismo oligárquico, que limita o escopo da democracia e interfere na formação das coalizões, existe à esquerda e à direita do espectro político. É muito interessante isto aqui que ele está colocando. Quem tem dinheiro, ele não quer saber. O dinheiro não tem lado, hein? O dinheiro não é nem de direita, nem de esquerda. O empresário, o oligarca, o tubarão financeiro, as grandes empresas, os grandes conglomerados do mundo financiam qualquer espectro político, desde que aquele espectro político abra as comportas da política para ele. Tá claro? Então, veja, o Brasil tem efetivamente um desenho em que existe uma facção muito pequena no campo político que deseja, de certa forma, minimizar essa influência dos militares, dos bancos, das sociedades secretas e de meia dúzia de gato pingado endinheirado no Brasil. O governo do Bolsonaro tornou-se uma tragédia absoluta. E olha a quantidade de denúncia que está saindo agora. Aquilo ali, qualquer indivíduo minimamente sério, idôneo, via que a forma de gestão do Estado pelos militares era um crime de lesa pátria. As pessoas esquecem que a gasolina chegou a R$9. Agora está em 5. Não é? O Paulo Guedes é um preposto neoliberal,
Quando se fala em neoliberalismo, neoliberalismo é a versão do dinheiro no sentido máximo do termo. O dinheiro a qualquer custo. Esse cara levou o Brasil à bancarrota. E quais foram as melhoras em termos políticos e econômicos que ele trouxe? Zero. Literalmente. Foram 4 anos de completa destruição. Então há um clientelismo oligárquico de gente com muita grana e dentro da estrutura militar que interfere na estrutura do espectro político. O próprio Lula, hein? O Lula, no primeiro mandato dele, os 2 primeiros mandatos, ele cedeu espaço, grande espaço, para bancos. Não teve, depois do Collor, não teve um único ministro da economia brasileira que não fosse representante do setor bancário. Uai, o banco, qualquer banco no mundo, ele não tem visão social. Ele tem visão de lucro. Para quem? Para os acionistas do banco. Isso é muito curioso, essa aberração brasileira da gente continuar botando primeiro ministro da economia ou da fazenda ligada aos grandes bancos nacionais e internacionais, gente ligada aos Soros, ao Lehman Brothers e vai por aí afora, aos Bilderberg, para dirigir a economia brasileira. Esse moleque que agora ocupa o Banco Central, neto, né, de um ministro da economia da época do regime militar, da ditadura militar, que foi um dos homens responsáveis por quebrar o Brasil. Era um idiota completo. Né? Esse camarada está aí com a clara missão de quebrar o Brasil mesmo. Ele continua na política de investir para quebrar o Brasil. E isso obriga o governo federal a ter uma luta de braço, com muita dificuldade. Porque quando a gente pensa, qual é o peso do Centrão? Antes do Bolsonaro assumir, eu falei que não tem essa coisa conservadora no Brasil. Existe uma coalizão de partidos pastosos dentro do Congresso Nacional chamado Centrão. Isso desde a época da milicada. O que é o Centrão? O Centrão é o partido dos bancos. É só isso. Então a quem o Lira obedece? A banco. E os bancos brasileiros não têm o menor interesse em tornar o Brasil um país diferenciado. Vamos entender onde a gente está pisando. Né? Então, continuando aqui. Quando desenvolvi a análise, descrevendo o nosso modelo político no alvorecer da Terceira República, saíamos das trevas do regime militar buscando a luz das liberdades democráticas. Os constituintes cuidaram mais dos direitos e menos da modelagem do sistema político, para que este pudesse garantir com eficácia e suficiência os direitos inerentes ao Estado democrático. Durante 3 décadas, o presidencialismo de coalizão tem sido estudado, desenvolvido e detalhado pela ciência política. É claro, porque direitos inerentes ao Estado democrático, por exemplo, o Getúlio. Por que o Getúlio é considerado um grande presidente? Naquela altura, precisa entender o tempo das coisas, né? O tempo histórico. Naquela altura não se falava em direito das pessoas. Né? Veja que há poucas décadas atrás, a gente tinha na Inglaterra, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, as pessoas trabalhavam 20 horas por dia. Você não pensava em direito de ninguém, em condição subhumana. Até crianças trabalhavam. Né? Então, essa ideia de que as empresas não têm um direito absoluto sobre as pessoas para gerar lucro para elas mesmas, né? Isso é algo que
as esquerdas, e foram as esquerdas, hein, não foram as direitas, as esquerdas no mundo inteiro, ou uma visão à esquerda, foi fomentando. Porque, querendo ou não, as visões de esquerda têm um combate muito grande com a ideia de lucro desenfreado. Evidentemente que a ideia das esquerdas do século XVIII, XIX, XX mudaram radicalmente, né? Mas na base elas fazem uma crítica muito grande a esse modelo do empresariado tubarão, né? Bem, então muitas conquistas foram feitas, de fato, né? Então o Getúlio tornou-se um grande presidente, porque ele trouxe várias conquistas no campo brasileiro. Na época da ditadura militar, os militares aboliram conquistas. Então, quando há uma preocupação muito boa, inclusive, no que diz respeito à Constituição de 88, de configurar, né, ou de confirmar garantias para a população mais pobre, para a população mais vulnerável. Evidentemente. E quem é rico não gosta de saber disso. Não gosta mesmo. O que a mim, efetivamente, me dá me causa um espanto. O sujeito já é suficientemente rico. Por que ele não pode distribuir um pouco a riqueza dele entre os próprios funcionários? Por que tratar bem o funcionário é sempre uma despesa? É considerado uma despesa, não é considerado investimento? Quer dizer, há uma forma de olhar o outro, o ser humano, que o lucro desenfreado impede de um revestimento de humanidade, né? Bem, então, quando ele publicou esse artigo, em 88, sobre presidencialismo de coalizão, ele não tinha desenhado completamente, né? A nova república estava começando, tinha acabado de ser instaurada. Ao longo dos anos, evidentemente, ele foi formando uma certa ideia, né? Então, o que ele coloca é que escrevi ao longo dos anos alguns comentários de conjuntura, refletindo sobre sua prática, e um artigo sobre os ciclos de popularidade e impopularidade. Minha análise original referia-se à experiência da Segunda República, ou seja, de 46 a 64, a qual tinha muitas diferenças em relação ao modelo republicano de 88, pelo menos 3 delas fundamentais: o papel do Congresso no orçamento, as atribuições do presidente e o centralismo federativo seguiram mais o modelo da versão autoritária de 67, imposta pelo regime militar, do que o padrão da Constituição de 46. Essas 3 diferenças geram estruturas de incentivos muito distintas, com efeitos diversos para a operação concreta do modelo político. Pela primeira vez, me proponho a analisar a experiência do presidencialismo de coalizão, revisto pela Constituição de 88, 30 anos após a sua promulgação. Então esse livro é um livro muito interessante. Veja o que está acontecendo agora no governo do Lula. Exatamente essa questão aqui. O papel do Congresso no orçamento. O orçamento secreto votado, que a milicada, os generais, juntamente com Lira, costuraram, que foi o maior rombo nas contas públicas brasileiras. O orçamento secreto é uma manobra de ilegalidade absoluta, mas que transfere para o Congresso Nacional um poder de determinar aonde o gasto público vai ser feito. Portanto, ele esvazia o poder do presidente da República, do executivo. O que eles estão querendo? Eles estão querendo forçar a nota, porque sempre foi o objetivo, para criar um Brasil que seja uma república parlamentarista. Tá certo? Então você tem um primeiro-ministro, que é o cara que vai de fato dirigir o Estado, e você tem um presidente, que é uma figura de retórica. É o modelo português, por exemplo. Tá claro?
Só que a forma como foi feita, o próprio primeiro-ministro ficaria refém do Congresso Nacional. Então, para que você quer um sistema presidencialista que tem um primeiro-ministro? Se o próprio primeiro-ministro não tem autoridade, a autoridade vai recair para o Congresso. Então a gente ficaria com um presidente, um primeiro-ministro e um Congresso para dividir o bolo do orçamento. Olha o balaio de gato que esses militares idiotas criaram junto com o Lira. E o Lira agora, então o Supremo diz que, o Supremo acertadamente falou que aquilo ali era ilegal. Mas o Arthur Lira não mudou de ideia, não. Tá claro? Ele continua forçando a nota, e ele força a nota nesse sentido. O governo tem uma sequência de derrotas dentro do Congresso. Então o que o governo Bolsonaro fez foi uma sequência de descaminho numa estrutura que já era complexa. Completamente louca. Né? Então o Congresso, qual é o papel do Congresso? Qual é o papel das atribuições do presidente? E qual é o papel da ideia de federação? Eles poderiam resolver muito bem esse problema, de fato, federalizando a questão do Brasil. Você tira o orçamento do executivo e joga o grande orçamento para os estados e para os municípios, e deixa os estados e os municípios regerem os seus orçamentos. O governo federal fica com uma parte pequena do orçamento. Os estados e os municípios, mas isso eles não querem fazer. Né? Então, o que nós temos hoje, que o governo desse miliciano corrupto ladrão criou, juntamente com esses militares e o Paulo Guedes, esse banqueiro apátrida, corrupto, foi uma profundidade da crise e ampliaram enormemente uma crise política brasileira. A gente tem, em termos sociais, uma classe política completamente desacreditada, uma classe jurídica completamente desacreditada, tanto a classe política quanto a classe jurídica, e uma classe empresarial completamente corrupta. E, na verdade, as soluções para o país vão vir exatamente dessa elite disfuncional. Tá claro? Não é que o Brasil não tenha intelectuais e gente que consiga pensar sobre o modelo. Eles não chegam lá. Né? Bem, eu vou ficar por aqui e nós vamos continuar falando sobre esse tema no nosso próximo encontro, porque o Abranches vai trazer uma outra perspectiva muito interessante, que é a institucionalização, a legitimidade da institucionalização tem duas faces. Ela tem uma face simbólica e ela tem uma face instrumental. Ambas estão destruídas no Brasil. Agora, qual é o tipo de símbolo? Então, aquele símbolo antigo de moral, de ética, de probidade, ele foi destruído. Mas foi construído, vem sendo construído um outro tipo de símbolo dentro do brasileiro, e é por isso que essa milicada botou o Bolsonaro como exemplo de mito, de conservadorismo e de chefe de família. Então, qual é o tipo de mito político e instrumental que eles querem legitimar? Eis o pano de fundo. Eis o pano de fundo. Tá certo? Isso tem a ver com a qualidade, não só da democracia, com a qualidade das instituições e com o que eles estão entendendo que seja o modelo teórico dessas instituições. Olha, o que foi feito no Brasil é de uma gravidade. Eu venho denunciando a farsa da história brasileira há muitos anos. E ao longo de todo esse período
de 1822 para cá, eu nunca encontrei, posso estar equivocado, evidentemente, é a minha perspectiva, eu nunca encontrei um período brasileiro mais grave do que este que esses militares horrorosos deixaram como legado junto com o Bolsonaro. E não é porque o Bolsonaro não foi eleito que desmontou o seu esquema. Não, o esquema permanece. O esquema permanece. E é preciso desmontar o esquema se a gente quiser que o Brasil tenha minimamente algum grau de seriedade política, institucional, seja lá o que for. Mas o cenário que a gente tem hoje é extremamente complexo. Tá? Bem, então nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.